Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui ao segundo episódio do quê? Do Terapia de Escritor. Hoje eu vim aqui trazer mais um escritor aqui, ou melhor, uma escritora, né? Hoje vamos conversar aqui com a Daniele Moura, isso mesmo. A gente vai conversar aqui com ela, bater um papo bem legal, mas antes aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o Terapia de Escritor. Para quem não conhece o Terapia de Escritor é um programa aqui destinado a entrevista a escritores. Isso mesmo, meus amores, aqui para entrevistar escritores iniciantes, independentes, escritores que estão iniciando sua carreira e escritores também que já têm uma carreira formada aí, para dar um palco para essas pessoas falar sobre sua obra, falar seu local de fala delas aqui. Então, Terapia de Escritor, se você tem vontade de participar aqui no Terapia de Escritor, vocês mandam um direct lá no Instagram, que é Henrique de Andrade Oficial, se você é escritor, mande lá para mim que eu vou ficar muito feliz em ver as propostas de vocês e ver as obras de vocês e chamar aqui para participar aqui da primeira temporada do Terapia de Escritor. E se você também quer aqui participar e que quer também patrocinar aqui o nosso podcast, aqui o nosso programa, então vou orientar vocês a entrar e mandar uma mensagem para o Henrique Pimenta de Andrade, @gmail.com. Por lá, vocês vão ter todos os acessos, vão conversar comigo sobre essas questões empresariais, que isso é muito importante também para o programa aqui crescer. Se você gosta da área literária, se você é um fã literário aí, vocês podem aqui também patrocinar o podcast, tá bom, pessoal? Então, fico muito feliz aqui que muitas pessoas tenham gostado do primeiro episódio da estreia do Terapia de Escritor. Recebi muitos feedbacks positivos. Eu tava pensando muitas vezes, tipo, nossa, eu acho que as pessoas não estão gostando, mas realmente as pessoas gostaram do primeiro episódio. Eu fiquei extremamente feliz com isso. E isso me deixou com mais vontade ainda de fazer mais e mais episódio aí e conversar mais com vocês, escritores, e sentir que esse local de fala tá crescendo cada vez mais para a gente se identificar cada vez mais. Sem mais delongas, vamos chamar aí, né, a escritora, essa maravilhosa escritora que é a Daniele Moura Ramos, ou aqui no thumbnail vai estar Daniele Moura. Seja muito bem-vinda aqui, Daniele Moura. Muito obrigado por você aceitar esse convite aqui. Estou muito feliz por você participar aqui do Terapia, o segundo episódio. Olá, tudo bem? Tudo Eu te bom? agradeço pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Então vamos lá, contar aí um pouquinho sobre a sua carreira aí como escritora, que é algo muito legal, né? Tava pesquisando sobre seu livro é muito legal também, As Vozes do Silêncio. Me conta um pouquinho sobre o que é esse livro, A Voz do Silêncio. As Vozes do Silêncio, perdão. Bom, As Vozes do Silêncio nasceu de pequenas vivências, né, que eu vivi durante a minha infância, durante a minha adolescência, e foi na época de adolescente, que é quando a gente está entrando naquela fase de transição, que a gente está se conhecendo, não sabe direito o que fazer da vida. Sim. E aí eu comecei a escrever, né, eu tinha um caderninho, e aí eu comecei a escrever aquilo que eu estava sentindo no momento, e as vozes do silêncio, porque na maioria das vezes, principalmente em contexto familiar, foi necessário o silêncio, porque muitas vezes eu era meio retraída dentro de casa, ou então eu era meio obrigada a ser silenciada e não tinha muito direito de fala. Então foi no silêncio que eu consegui me reconectar comigo mesma e conseguir escrever. E a escrita, né, de certa forma, é uma coisa boa porque você consegue colocar todas as suas emoções para fora, né? Como que Sim. foi para você começar a escrever? Porque como é uma coisa pessoal sua, o livro retrata experiências pessoais, como que foi esse pontapé inicial? Você já tinha essa vontade de sempre escrever? Ou veio a partir desse momento que você falou, opa, eu preciso falar sobre isso, sobre minha história e contar minha história? Então, eu comecei a perceber que eu tinha um certo talento, digamos assim, para escrever na minha época de escola, porque na escola que eu estudava, MF Maurício Simão, eu lembro que uma das minhas professoras favoritas dessa escola, ela organizou um projeto chamado Prêmio Miguelin Literário. E aí, como que funcionava esse prêmio? Cada ano escolar, era do sexto ao nono ano, cada ano escolar recebia um gênero textual e um tema. O tema, na verdade, era o mesmo para todos,
E cada série, cada ano escolar recebia um gênero textual. Então, sei lá, o sexto ano, uma crônica, o sétimo ano, sei lá, um conto, e assim por diante, sobre o mesmo tema. Eu não lembro exatamente qual o tema que eu escrevi, não lembro exatamente, acho que eu estava no nono ano, eu estava no nono ano, meu último ano na escola, e aí eu escrevi um texto. Como já faz pouco de tempo, eu não lembro exatamente o que eu escrevi, sobre qual tema, mas eu lembro que depois, né, era um concurso. E aí você fazia o texto, enviava, e aí você tinha que criar um pseudônimo, porque os jurados não podiam saber quem era você. E aí a gente enviava o texto e ia para a banca do júri, né? E o júri era a equipe da escola, os professores, diretores, né, a gestão da escola e tal. E Ok. aí eles premiavam, né? Chamavam os 10 melhores colocados para dar um prêmio simbólico, e aí tinha medalha para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu lembro que eu fiquei em sexto lugar dos 10 finalistas, eu fiquei em sexto lugar. E aí em partes eu fiquei feliz, porque eu fiquei em sexto, mas em partes eu fiquei meio desapontada, porque eu queria o primeiro lugar, né? Óbvio. Mas eu fiquei feliz, né? Porque eu fiquei em sexto lugar. E aí eu pensei, nossa, se eu gostei desse negócio de escrever, se eu aprofundar mais, quem sabe? Aí foi Ai, assim. que maravilha. Ai, que maravilha. E é bom também ver que o ambiente escolar impulsiona que faça os alunos escrever, sabe? E o que falta Uhum, hoje em dia é isso, sabe? Os alunos têm acesso a isso, sabe? A escrita, conseguir escrever, conseguir colocar as emoções dele ali. Quando o professor fala isso, pede para fazer isso aí, é maravilhoso. Porque, meu, a escrita salva muitas pessoas. E leitura é uma coisa maravilhosa. Então, é muito legal ver esse início começando ali pela escola, sabe? Isso é sim. maravilhoso mesmo. Uhum. E me conta, como que foi esse processo para você publicar o livro? Foi algo difícil? Como que foi? Você publicou independente? Como que foi? Conte aqui para os espectadores aqui, como que Uhum. foi esse processo, sabe? Escrever, revisão, como que foi? Um pouquinho mais desses bastidores, eu quero saber também. Uhum. Bom, então eu, primeiro de tudo, eu não tinha interesse de publicar. Eu escrevia os meus textos e, a princípio, eu não tinha interesse de publicar, não, porque eu sou muito tímida. Pode ser que não pareça, mas Uhum. eu, eu sou bastante comunicativa, acho que eu me comunico bem, mas eu sou muito tímida. E ainda mais para os poemas, porque era algo muito íntimo meu. E aí eu não ficava meio confortável pensando em publicar como livro. Então eu escrevia e a ideia mesmo era não publicar e ficar com ele para mim. Sim. Só que daí, em 2018, foi o ano que eu entrei na faculdade de letras, e aí eu comecei a gostar um pouco mais, né, dessa coisa da literatura, e aí eu conheci muitas obras de autoria feminina, como Conceição Evaristo, as obras de Carolina Maria de Jesus, e aí fui vendo, tipo, nossa, é algo que é possível, talvez, quem sabe. E aí eu tinha um amigo na época que ele me convidou para o lançamento de livro dele, que era também um livro de poemas. Eu era um amigo meu na época da igreja. E aí eu fui no lançamento do livro dele, e aí eu li o livro dele, né? O livro dele se chama Cintilar das Letras. E Ótimo. aí, lendo os poemas dele, foi meio que uma inspiração para mim também publicar meu livro, porque eu pensei, poxa, se ele conseguiu, então talvez eu também possa. Porque a princípio eu também ficava pensando se o pessoal ia ficar. O que, que o pessoal ia pensar? Será que eu tenho talento mesmo? Ou será que isso não passa de uma bobagem e tudo mais? E aí ficava com esses questionamentos. Aí foi através do lançamento do livro desse meu amigo que eu decidi também publicar. Aí foi assim. Nossa, que maravilha. Isso é muito bom. E usar como inspiração, né? Isso é maravilhoso. E sobre essa questão mesmo do julgamento do outro, né? Quando a gente nunca se sente o suficiente, ele confortável para publicar a nossa história, né? Eu falo por experiência própria. É uma coisa assim que a gente fica muito ansioso até. Será que as pessoas vão gostar? Realmente é um assunto que você tocou que vale lembrar que os escritores têm seguranças também, sabe? A gente quer que todo mundo Uhum, goste do livro, goste da história, entendeu? Inclusive, é um dos próximos assuntos que
que vai ter aqui no Terapia de Escritor é sobre isso, essa insegurança do escritor ao publicar o livro, as pessoas não vão gostar, e isso é muito bom que você tocou nesse assunto. Vamos lá. Em algum momento você teve medo de se expor assim emocionalmente? Teve algum momento por conta do livro? Você teve sei lá, um pensamento tipo, opa, eu não vou conseguir chegar e lançar esse livro? Teve algum momento assim? Teve sim. Principalmente porque os poemas que eu escrevi, eles retratam bastante sobre momentos que eu vivi na infância e na adolescência. E principalmente, como é que eu posso dizer? Temas bem familiares, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, tem poemas que eu escrevi que eu poderia dizer, em outras palavras, que era uma denúncia, digamos assim. Sim. E aí eu fiquei meio nervosa, tipo assim, não sei, né? Não sei. Porque são, apesar de serem poemas simples, né? Não tem nada assim, nada explícito, mas meio que fica nas entrelinhas, né? E aí o meu maior medo, assim, questionamento, era como que essas pessoas muito próximas da minha família iriam reagir. Mas o resultado foi completamente o oposto, foi tudo muito bem. Também não sei se, por ser poema, seja um pouco mais difícil de interpretar e vai ver que a pessoa nem se tocou. Mas, Exatamente. enfim, foi um resultado completamente positivo, então valeu muito a pena. Ai, que incrível. É bom, né, realmente, você ter tido essa coragem de expor sentimentos, colocar ali. E poema é uma das principais coisas para a gente colocar o nosso sentimento, né? Uhum. Então, isso é incrível. E me conta, como que foi o lançamento do seu livro? Você foi até alguma livraria? Que eu vi uma foto que você fez um lançamento em livraria. Como foi? Como que foi o público reagindo quando estava lá? E como foi você também, aquela emoção, né? Porque quando a Uhum. gente publica um livro, a gente fica totalmente, eita, caramba, vai chegar alguém a qualquer momento. Como que foi? Me conta. Bom, então, eu consegui publicar o livro através de uma editora que eu tinha conhecido na Bienal do Livro de 2024, só que eu peguei o contato deles e aí eu perdi, era um marca-páginas, e aí sumiu, perdi, não tive mais contato, não lembrava o nome da editora. Uhum. E aí depois, conversando com um colega que é também escritor, eu perguntei para ele por onde ele tinha publicado, e aí ele me passou o contato da mesma editora que eu tinha conhecido na Bienal do Livro. Então, tipo, nossa, foi Olha que incrível. muito incrível. Aí, então, o processo de publicação demorou em torno de um ano, mais ou menos. Quando eu conheci, eu entrei em contato com a editora, e aí demorou um processo mais ou menos de um ano para eles criarem a arte da capa, criarem todo o processo de diagramação e tudo mais, demorou mais ou menos um ano. Uou, bastante E tempo. a data da publicação em si foi no dia 18 de dezembro de 2025 e foi na livraria Martins Fontes, que fica ali na Avenida Paulista. Ai, maravilha, conheço. E foi muito legal, foi um dia inesquecível e teve muito sucesso, porque meu maior medo, na verdade, seria assim, e se eu marcar o evento e não aparecer ninguém, Aconteceu sabe? comigo. Era a mesma sensação de quando você planeja uma festa de aniversário e você fica com medo de que não apareça convidado nenhum. Entendo bem. Exatamente essa sensação. E aí eu lembro que eu convidei, né, o meu pessoal, meus amigos e tudo Uhum. mais. E aí eu fui com a cara e com a coragem, meio assim, tipo, bem nervosa, tipo assim, e se eu chegar e não for ninguém, eu vou passar a maior vergonha da vida e tal. E quando eu cheguei na livraria, já tinham pessoas me esperando. Ai, que Eu lindo. cheguei, já tinha pessoas me esperando, e tinha duas pessoas me esperando, e eram os meus dois professores da minha escola, que eu comentei no início, que eu tinha Uau. mandado o convite para eles, e fazia muitos anos que a gente não se encontrava. E aí, quando eu cheguei na livraria, eles já estavam lá me esperando, já tinham comprado o livro, estavam me esperando chegar para poder autografar. Então, foi muito emocionante. E aí, Uau. naquele momento, eu pensei, nossa, se só vier eles dois, eu já ganhei minha noite. É, E, pelo satisfeito. contrário, foi muita gente, teve bastante movimento.
Não foram todas as pessoas que eu convidei, mas para uma primeira noite, um primeiro evento, eu achei que foi muito sucesso, foi muito incrível. Eu fiquei muito feliz. E até a própria organizadora do evento, depois que terminou, né? Ela veio me dar os parabéns. Ela falou assim: Nossa, parabéns, porque você conseguiu trazer muita gente. Foi bem movimentado a sua noite de autógrafos, porque tem pessoas que aparecem por aqui que eles não têm ninguém. Só vem o público mesmo da livraria e você conseguiu. E aí eu fiquei tão emocionada porque era algo que eu jamais conseguia imaginar que fosse ser tão sucesso assim. Foi, ai, eu me senti adorável, foi muito legal. Tem que se sentir mesmo, tem que se sentir super adorável. Ai, que lindo, sério. E ainda ver que os professores, ainda que te deu aula, Sim. foi para te ver. Nossa, isso foi maravilhoso, incrível. E lembrando, pessoal, essa livraria, ela abre muito as portas para os escritores independentes, escritores também com editoras, para lançar o livro. É muito bom essa livraria. E sobre essa questão mesmo do medo de ninguém ir, aconteceu comigo também, entende? Então eu sei muito bem, porque eu literalmente eu marquei, foi na da Consolação, no caso. Uhum. E ninguém apareceu, eu fiquei, misericórdia, agora, mesma história. Mas eu fico muito feliz, de verdade, que o importante é você estar satisfeita com o evento que você fez ali, proporcionou com o público. Então, isso foi incrível. Então, perfeito. Meus parabéns novamente Ai, pelo muito livro, tá? obrigada. E agora vamos começar aqui o primeiro quadro aqui, que é o escritor ou dramático. Bom, vamos lá. Criar frases profundas olhando pela janela, sofrer ouvindo música imaginando cena triste, fazer poesia mentalmente antes de dormir, se identificar demais com personagens melancólicos, fingir que tá tudo bem, mas escrever um texto devastador, ler algo antigo e se sentir vergonha emocional. Qual foi a sua atitude mais dramática envolvendo a escrita? Boa. Eu acho que você comentando aí na introdução, Uhum. lembrei muito de quando eu tenho pensamentos à noite, quando eu tô dormindo. Eu lembro que eu já acordei de madrugada, peguei o bloco de notas do celular, fui escrevendo assim a ideia que eu tive. E aí surgiu, né, um poema que eu escrevi de madrugada para Uou. minha afilhada, que eu tinha ido na casa dela, fui entregar o livro para minha comadre, e ela falou assim: Ai, para sua afilhada você tem alguma coisa escrita? E aí na época eu não escrevi porque ela não tinha nascido ainda, né? Aí Uhum. eu falei, nossa. E aí eu fui para casa e fiquei assim, poxa, não escrevi um poema para minha afilhada. Aí eu fui dormir, e aí eu acordei de madrugada, assim, o texto mentalizado na minha cabeça. E aí eu acordei, peguei meu celular, assim, comecei a escrever para não esquecer. E aí eu consegui. Então foi isso. Imagina ficar encucado com isso a noite Sim, toda. sim. Aí eu Ah, fiquei nossa, assim, meu Deus, eu não escrevi um texto para minha afilhada, me senti a pior madrinha de todas. Aí eu fui escrever um poema para ela. Agora a querida já tem um poema, entendeu? ai, que lindo. No aniversário dela de 2 anos, postei uma foto com ela e o poema embaixo. Ai, que linda. Meu, imagina a cobrança que você teve. Nossa, eu tenho que escrever isso aqui logo. Sim, Ai, que incrível. Vamos começar aqui o segundo quadro aqui, que é o maravilhoso surto literário. Vamos lá, pessoal. Já teve crise criativa no meio de uma ideia importante? se eu já tive. Ai, sim, já tive. Já tive Ó, uma boa. esse quadro aqui você pode falar à vontade que você quiser, tá? Se quiser soltar um palavrão, Já pode soltar. tive uma boa, uma boa. Uhum. Foi muito engraçado, porque eu teve uma época, meu primeiro emprego foi de telemarketing. Nossa, que lixo. Aí não desejo essa vida para ninguém. Telemarketing é difícil. E Parabéns. o que a necessidade não faz com a pessoa, né? Exatamente. E aí eu precisava de dinheiro para pagar minha faculdade. Então, era o primeiro emprego, não tinha experiência nenhuma, era nova, eu tinha 18 anos. Fui pro telemarketing trabalhar. E aí era um inferno. É um inferno, era um inferno. A rotina do telemarketing é sempre essa. Sim. E aí eu não podia mexer no celular, né? Outro Putz. inferno. E aí eu lembro que eu ficava com fone de ouvido esperando as ligações. Eu não lembro exatamente o que que era, qual produto que era, mas não era eu que ligava pro povo, era o pessoal que ligava para mim. E Putz. aí
Era um tédio, que tinha que ficar sentada com aquele fone, escutando as ligações, o pessoal ligando, muitas vezes xingando, um pessoal muito mal educado. E aí não podia mexer no celular, e aí eu abri o bloco de notas e fui escrevendo poema, entendeu? Fui escrevendo, tananã, fui Com escrevendo ódio do poema. momento ali, né? Com ódio, assim, no coração, e saiu até que poemas bonitinhos, sabe? Ai, Tem que uns dão. aqui pra te contar. Posso te Me contar? conta. Claro, claro que pode. Ambiente todo seu. Olha, deixa eu pensar aqui. Surgiu um poema chamado Amigo à Distância, que eu escrevi lá no telemarketing trabalhando, enquanto eu queria ir embora e não podia ir embora, e aí eu escrevi lá. Caramba. Aí surgiu um poema chamado Amigo à Distância. Olha que incrível. Amigo não precisa estar, amigo precisa ser. Pois não adianta estar perto se mesmo assim está longe. Amigo não é aquele que só lembra quando precisa, mas o que vos torna especial em todos os momentos de sua vida. Amigo é aquele que, mesmo à distância, consegue se fazer presente, seja por mensagem ou oração, mantém por perto teu coração. Ai, que lindo. Parabéns. Adorei. Palmas, eu adorei. Obrigada. Nossa, que lindo. Olha só, gente, no telemarketing, olha isso. Olha, Porque normalmente assim, e a gente que escreve, a inspiração vem em momentos que você nem imagina. eu fiquei abismado. Agora caramba, no telemarketing, olha isso aí. Isso aí. Uhum. No bloco de notas ali e tal. Ai, que foda. Já que escreveu algo por impulso e depois pensou, opa, fiz merda. Já teve? Já teve. Já teve muito. E Ai, aí eu escrevia no caderninho, mas aí depois eu comecei a escrever no celular. E aí o bom que do celular tem como apagar, né? Aí eu apaguei, deletei, nem lembro mais o que que era, mas veio arrependimento e falei, não, esquece. fingir demência mesmo, deixa. Esquece, deixa pra lá. Já perdeu o texto e quase entrou em colapso? Já perdeu. Nossa, sim. Aham, sim. Porque nessa de escrever pelo celular, né? Em partes é melhor escrever no caderno, porque se acontecer alguma coisa com o celular, o texto tá ali protegido. E aí eu escrevi um texto hiper mega blaster maravilhoso, que tá no meu livro, eu consegui recuperar depois, tá no meu livro. E aí eu escrevi super bonito e tal. E aí eu compartilhei com um amigo meu para perguntar o que ele achava. E aí, beleza. E aí depois o meu celular, ele pifou do nada. Ai, meu coração. Desligou, pifou, acabou. Coitado do celular. E aí eu tentei fazer de tudo para poder ligar e não ligava e não tinha mais jeito. E aí tive que comprar outro celular. Algumas coisas eu consegui recuperar, outras não, inclusive esse texto. E eu fiquei muito desapontada. Fiquei tipo assim, nossa, é o meu melhor texto da vida, o melhor poema que eu já escrevi, que ia estar no meu livro e Uau. tudo mais. E aí eu resolvi perguntar para esse amigo se ele ainda tinha na nossa conversa de WhatsApp, porque as conversas eu perdi tudo. E aí ele Putz. tinha, ele me mandou de volta. E aí eu Ai, falei, coisa boa. ai, meu Deus, que bom, graças a Deus não tá perdido. Aí ele me mandou de volta. E aí já tá publicado no livro, então não vai ter mais chance de ser perdido. Ufa, ainda bem, né? Graças a Deus, porque Sim. já pensou. Aham. Nossa, terei infartado na certa. Eu Nossa. fiquei assim, muito desesperada, mas deu certo depois. Ah, já sentiu vontade de sumir depois de mostrar algo que escreveu para alguém? Sim, com Ah, certeza. com certeza, Sim. né? Todo Sim, mundo. sim, nossa. Tem um amigo meu que talvez depois ele deva assistir, né? Aham. Eu não sei. Mas eu acho ele muito intelectual, muito. E ele é escritor também, Olha que legal. e muito gótico, e ele escreve poesias do estilo dark. E Ai, meu. aí eu ficava meio assim, tipo, não sei se eu vou compartilhar o que eu escrevi com ele, não, porque ele é tão, sabe, assim. E aí ele foi no lançamento do meu livro, ele comprou o meu livro, aí esses dias ele falou que já leu e que vai me dar um feedback depois. Já fiquei Aham. meio assim, meio nervosa, tipo, nossa. Aquele medo, né? Vai que a pessoa não gostou, Sim. fala alguma coisa que a gente não tá Aham. esperando. É, Ai, caramba, entendo bem. Qual foi o momento mais caótico da criação do seu livro? momento mais caótico. Houve Ai, não algum? sei.
Eu não sei se teve um momento caótico. Na verdade, eu demorei tanto para publicar, porque a minha ideia, eu criei a ideia, né, de publicar o livro em 2018, mas aí eu fui enrolando, aí depois entrou a pandemia que prejudicou todo mundo. E aí fui deixando para lá, e aí só fui publicar mesmo, bater o martelo mesmo, tipo assim, vai sair dessa vez em 2025. Então, demorou muito. Demorou Se bastante mesmo. teve alguma coisa, eu nem lembro o que que foi, então eu não sei. Eu falo por mim, se for minha alma ansiosa, eu não ia aguentar, não. Eu ia ficar assim, eu tô tremendo todinho, tem que lançar isso logo. Não, que eu era muito nervosa e ficava assim, ai, não sei, não sei, não sei. Não, tem Mas que também ser. acho que tem um tempo certo, né, para cada coisa. Aí foi. Com certeza, você tem que sentir confiante, né, também, porque como a gente comentou, né, as pessoas vão ler, né, então a gente tem que se sentir confiante com o nosso trabalho Aham. também. Então, real. Resume pra mim, nossa, tô doido aqui. Ai, loucura. Resume sua experiência escrevendo As Vozes do Silêncio em uma palavra. Uma palavra? Cura. Por que cura? Eu sempre pergunto por quê, porque faz parte do script. Aham. Porque, como eu falei, né, tem muitos textos ali que a inspiração surgiu de momentos em que eu já vivenciei, né? Seja na infância, na adolescência, na fase adulta também. Envolve também questões de afetividade, paixões mal resolvidas, problemas familiares. Então, foram temas que, de uma certa forma, me causaram certas dores. E por muito tempo eu ficava escondendo tudo aquilo, porque não me sentia confiante de contar para alguém. E aí, por isso que eu resumo ele em cura, porque foi escrevendo que eu consegui colocar para fora tudo que eu sentia. Então, por isso que foi, né, cura. Isso mesmo. É bom, porque quando a gente tem essa possibilidade de colocar no papel, é incrível poder a gente colocar nossas emoções no papel. É incrível. Vamos lá. Se sua vida fosse um gênero literário, nossa, ó, a minha dicção tá maravilhosa hoje. Se sua vida fosse um gênero literário, qual seria? Olha, eu acho que seria romance. Romance. Eu amo romance também. Romance. Romance, porque o romance ele é completo, ele é longo, tem vários capítulos, várias aventuras e tudo mais, tem bastante personagem. Então, eu acho que seria o romance, Ah, porque né? Porque iria contar perfeitamente com detalhes toda a minha vida, com as pessoas que me cercam, que seriam os personagens, as vivências que eu já passei. Então, acho que seria um romance mesmo. e é bom que o romance também você pode viver 1001 vidas ali, né? Então Ah, isso é incrível, sim. né? Aham. É bom E demais. ele é longo, né? É longo. Isso. Nossa, E, porque, por exemplo, se fosse, eu poderia escolher crônica, mas a crônica, ela é muito limitada, né? Porque ela é um isso, conto curto, ela é uma escrita curta. O exatamente. conto já é um pouco maior que a crônica, mas tem poucos personagens. Então, Ele é acho que limitado de certa forma, né? o romance, porque aí eu poderia colocar todo mundo, tipo, mencionar todas as pessoas que conviveu comigo, que seriam os personagens, Muito e aí ia bom. ter história para todo mundo. Ah, isso é bom. Aí dá pra você fazer mil É, páginas fácil. sim, Ai, peraí. Qual emoção venceria numa batalha? Amor, saudade ou ansiedade? Qual dessas aí que venceria, né, numa batalha aí? nossa, difícil, hein? Difícil essa pergunta, Muito. mas eu acho que ansiedade. Ansiedade, porque todos esses outros sentimentos me causaram ansiedade. Então, ansiedade, acho que A ansiedade está presente em tudo hoje em dia, né? tá. A ansiedade é Uhum. foda. É, Mas enfim, foda. É. não sei nem palavra, né? Porque o negócio é chegar ao ápice que eu não sei nem como Sim, explicar. só quem sofre para saber, porque olha, Eu sofro é sobre com isso difícil, também é foda. viu a Ah, dificuldade.
Agora vamos entrar para a reta final aqui, que é o bate-bola rápido. Provavelmente você já deve conhecer esse quadro, que é super famoso em todos os programas de TV, programas de internet, de entrevista, o bate-bola, o famoso bate-bola. Você vai ter que responder de forma rápida, sim ou não, e se quiser dar uma justificativa ali, tem que ser uma coisa curta, tá bom? Vamos lá. Pronta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escrever ou ler? Escrever. Café ou silêncio? Silêncio. Ai, total, né? Hoje em dia a gente preza muito no silêncio, né? Eu não bebo café. Eu também não. Ai, caralho. Livro físico ou digital? Livro físico. Ai, com certeza. Sentir aquelas páginas, né? Cena feliz ou cena triste? Cena triste. Mais melancólico, né? Eu sou melancólica. Eu sou melancólica. Eu escolheria também. Um livro que te marcou? Um livro que me marcou? O Pequeno Príncipe. Ai, é muito bom mesmo. O que mais assusta? Página em branco ou revisão? Página em branco. Total. Uma palavra que define você como escritora. Se tiver uma palavra, também pode ser uma frase, tá? Se você achar melhor. Tá. Nossa, que profundo, né? Muito, né? Posso definir? Silêncio é sentir-se imerso em você mesma. Ai, que maravilhosa. Olha só. Caramba. Vamos lá. Um escritor ou escritora? Nossa. Posso citar dois? Pode. Um escritor e uma escritora? Sim, com certeza. Então, vou citar Sérgio Vaz. Sérgio Vaz. Bom. E Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Ok. E a última aqui do bate-bola, Dani por Dani. Ou seja, é o que te define. Pior ainda, né? Mais difícil ainda, né? Em uma palavra? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase também. Você pode falar, se sentir aberta a falar o que o seu coração sente aí nesse momento. Tá? Difícil. Eu acho que se eu fosse definir a Dani, seria diversidade. Diversidade porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu me adapto fácil, apesar de eu detestar mudanças, eu me adapto fácil às diversas realidades a qual eu sou inserida. E normalmente eu não ligo muito para lugar, mas sim para companhia. Então eu sou do tipo de pessoa assim, se você me chamar para ir numa balada dançar a noite inteira, se for uma pessoa que eu gosto de uma companhia legal, eu vou. Mas se for uma pessoa que vai me chamar para tomar um sorvete de casquinha na esquina, eu vou também, porque para mim o que importa é a companhia e não, sabe? Então acho que seria diversidade mesmo. Ai, gostei super. Nossa, que pessoa incrível. Adorei isso, de verdade. Eu fiquei feliz com isso. Muito feliz. Ai, fico feliz aqui pela sua participação aqui. Estamos finalizando aqui o Terapia de Escritor. Agora, Daniel, é seu momento aqui de você falar suas redes sociais. Coloque aqui, fale, né? Suas redes sociais. Eu que coloco, na verdade. Pode dizer. Bom, eu tenho o meu Instagram pessoal, mas recentemente eu criei um Instagram mais profissional, né? Então, é uma página nova que eu criei lá no Instagram para compartilhar mais esses momentos, né, de leitura. Pretendo postar trechos do meu livro e também dicas de passeios culturais. Então, quem quiser me seguir, vai lá no dani.literária. Então, o pessoal vai estar aqui, ó, Dani.literária, tá? Sigam ela lá, para ela ficar famosa, porque precisa ficar famosa. Porque tem talento. Aqui meu livro, ó, para vocês verem. Aponta bem para aqui, isso. Ó. Ai, que incrível. Linda a capa do seu livro. Muito lindo. E o livro, ele tá disponível na Amazon, tá bom? Então, só colocar lá As Vozes do Silêncio, de Daniele Moura Ramos, que vai estar disponível na Amazon. Eu tenho pouquíssimos exemplares comigo. Eu tenho, se eu não me engano, em torno de uns 6 ou 7 livros físicos comigo. Então, quem quiser também, me chama lá no Instagram que a gente combina.
Muito mais fácil, viu, pessoal? Ó, chamar no Instagram Uhum. também é super incrível, porque ela fica com o valor cheio para ela, é muito melhor, tá? Elas Isso ajudam todo aí. mundo, ajuda o escritor, e Uhum. é isso, é muito incrível É isso. isso, gente. Muito obrigado, viu, Dani, por ter aceitado o convite aqui e participar. Logo mais vai ter mais episódio, qualquer coisa eu te chamo novamente Ai, aqui para bater sim. uns papos legal aqui. Tem o Mais Terapia também, que é outro quadro aqui do Terapia de Escritor, tá? Logo mais também vou fazer esse convite para você. Então fica aí aguardando que logo mais vai ter um convite para Mais Terapia também, viu? Muito Ai, eu obrigado. amei. Uhum, eu amei, Pode. muito obrigada. Amei, muito obrigada pelo convite. Galera, vão lá no meu Instagram, me siga lá para me deixar famosa e compre meu livro, tá? É isso aí, gente. Vamos ajudar, né? Vamos se ajudar, né? A área de escritora aqui precisa. É isso, Sim. pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui o vídeo. Não se esqueça também de entrar nas minhas redes sociais, que é Henrique de Andrade Oficial no Instagram. Também tem outras redes sociais, que é o Terapia de Escritor, né, gente? Que nasceu também o Instagram do Terapia de Escritor. Me sigam lá, tá? Que eu vou postar os cortes também daqui dos vídeos do programa, tá? E o TikTok também já tá nascendo também, que é o Terapia de Escritor. Então vão lá, corram lá, me siga, que vocês vão ter bastante conteúdo aí do Terapia aí, tá bom, pessoal? Então é isso, um beijo, até a próxima, bye bye, gente! Tchau.